Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. No episódio de hoje, nós vamos discutir o capítulo 5 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Beco Diagonal. Mas, antes de começar a discussão do episódio, a gente tá muito feliz de ler os primeiros comentários que recebemos. Recebidos. Por enquanto, os recebidos são só comentários mesmo. Mas a Andresa vai ler pra gente aqui 2 comentários que a gente recebeu no nosso Instagram. Caso você tenha algum comentário pra fazer, o nosso Instagram é Salão Comunal Podcast. Nós temos também um Twitter, que é Salão Comunal Pod, porque não cabe podcast. E se você quiser seguir a nossa página no Facebook, também é Salão Comunal Podcast. E caso você tenha um comentário maior para fazer, a gente tem um site, que é salãocomunalpodcast.com.br, que tem uma parte de contato, onde você pode mandar a sua coruja pra gente. Lê aí, Andressa, nosso primeiro comentário. O primeiro comentário foi do Vladson Lima. Ele disse que gostou demais do podcast e disse assim: acho que o que me deixou mais feliz foi descobrir que não sou o único que acha que também é o único que tem o Snape como personagem favorito. Fala sério, ele foi um babaca a vida toda, mas ele se sacrificou. Não ri, não pode rir. Errado não tá, mana, mas vai. A felicidade dela é que vocês não têm noção. Fala sério, ele foi um babaca a vida toda, mas ele se sacrificou por todo mundo. Sem ele não tinha nem história. Observação, eu sou da Lufa-Lufa. Muito obrigada pelo seu comentário, Vladson. Eu fiquei realmente muito feliz, porque por muito tempo da minha vida eu achei que eu era a única fã do Severus Snape. Então, vamos nos unir, Tinha até gente. vergonha de falar. Só leve vergonha, mas, não, mas agora eu vou esclarecer. Não é bem uma vergonha de falar que eu sou fã dele. É só porque, tipo assim, eu sinto que eu tenho que justificar. É meio bobo, porque tem gente que, tipo assim, meu personagem preferido é a Bellatrix. E a pessoa não tem que justificar. Coragem. E de repente eu tenho que falar que aquela julgando, né? De repente, porque eu falo porque o meu personagem preferido é o Snape, eu tenho que ficar justificando, sabe? Então eu fico feliz de saber que tem gente que também concorda comigo, que por mais que ele foi um babaca, sem ele não teria história, que ele ajudou muito o lado da luz, né? E se você também for fã do Severus Snape, manda uma mensagem pra gente lá nas nossas redes sociais. Fãs do Snape, unidos jamais serão vencidos. Fazer a hashtag. Fazer a hashtag. Muito obrigada pelo comentário, Vladson. E temos mais um comentário. Estamos muito felizes, gente. Vamos lá. Esse é o do Eduardo. Ele tem 16 anos e mora em Sinop, no Mato Grosso. E ele é da Sancerina. O pessoal tá demais, né? Só os sancerinos e... Não, e os ele lufanos, é os lufanos. Corvinal e Grifinória, por favor, se manifestem. Então, vamos lá. Ele disse: olá, tô gostando muito do podcast de vocês. Uma coisa no último episódio, quando vocês estão falando de como as cartas de Hogwarts são enviadas... Então, é a própria Minerva que escreve todas as cartas e manda para todos os alunos. Deve dar uma dor na mão. Ansioso pro próximo episódio. Me inspiraram a reler os livros. Ai, que lindo! Ficamos muito felizes. A intenção do podcast é isso mesmo, é inspirar a gente, os fãs, a reler os livros, né? Revisitar essa mídia que a gente consumiu enquanto criança, agora enquanto adulto, né? Ou enquanto adolescente e tal. Aí um comentário que eu queria fazer em relação ao que ele disse é que, sim, a Minerva assina, entre aspas, as cartas, mas na minha opinião não é uma coisa tipo que ela escreve uma a uma à mão, porque realmente deve doer muito. Deve doer muito a mão. Magia tá aí pra isso. Magia tá aí pra isso, mas eu acho que é porque é meio que tipo, como ela como que chama em português? Ela é Deputy Headmistress, é tipo vice-diretora. Ela é vice-diretora, então ela tem essa autoridade de assinar. Mas eu acho que é a mesma coisa de um documento oficial que, tipo assim, vem assinado, sei lá, Prefeitura de Uberlândia, Prefeitura de Sinop, sabe? Vem meio que assinado, mas não é a pessoa... Porque eu não consigo aceitar que alguém sentou na frente de uma mesa, olhou assim, o endereço, o armário debaixo das escadas e falou assim... Normal. Normal, vou mandar a carta. Eu acho que verdade. por isso que pra mim, tipo, fica essa teoria de que ela assina, entre aspas, mas não é ela que escreve, ela não tem muita ciência. É meio, tipo, automático mesmo. Ficamos muito felizes com os comentários de vocês. Quem tiver algum comentário pra fazer, mande nas nossas redes sociais. Vocês não têm noção do tanto que a gente fica feliz. Muito bobona. Ficamos muito bobonas, assim, lendo os comentários de vocês. E agora, sem mais delongas, vamos à discussão do capítulo mais longo até agora de Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o Beco Diagonal.
E temos uma notícia também para dar para vocês. Por justamente ser o capítulo mais longo até agora e por ter muitas e muitas informações importantes, a Andresa e eu decidimos que vamos dividir esse capítulo em 2 episódios do podcast, porque senão vai ficar um episódiozão de 1h30 ou até mais que isso. Então a gente vai dividir em 2 episódios, o capítulo vai ser dividido em 2 episódios. Nós vamos discutir metade dele agora e metade dele semana que vem. Então comecemos. Sem mais delongas, Andresa, o resumo. Vamos lá! A lista de personagens apresentadas nesse capítulo. Cornélio Fudge, Matilda Bagshot, Newt Scamander, Quirino Quirrell. É Quirrell ou é Quirrell? Quirrell, mano. Quirrell. Grampo, Madame Malkin e Garrick Olivaras. É Garrick o nome dele? É Garrick. Eu olhei, acho que lá na wiki do Harry Potter. Tá. Eu acho que é Garrick. Então, eu quis colocar só os importantes, que os autores dos livros têm vários. Citadinho, assim, porque na carta vem... só o Newt, né? Na carta vem o nome dos livros e o nome dos autores. Só que eu coloquei só os 2, entre aspas, importantes, que é a Matilda Bagshot, que ela vai aparecer de novo lá no último livro. E o Newt Scamander, que aparece no Animais Fantásticos. Amo, melhor pessoa. Que aparece no Animais Fantásticos e Onde Habitam. Os outros é tipo, quem se importa? Quem se importa? Então eu não quis colocar o nome deles pra não ficar muito longa a lista. A lista de feitiços e objetos apresentados nesse capítulo são o Profeta Diário, o Quadribol, as vassouras e as varinhas. E as locações apresentadas são Gringotes, Caldeirão Furado, o Beco Diagonal e suas várias lojas. Eu fiquei com preguiça de anotar o nome de todas as lojas. E não só preguiça, mas porque, assim, algumas têm nome, tipo Flores e Borrões, mas algumas é tipo apotecário. Tipo, a farmácia que é a farmácia. Sabe, não tem nome. Então eu falei assim, Beco Diagonal e todas as lojas. Pronto, tá incluído. Tá incluído no episódio. Harry acorda no dia seguinte com uma coruja batendo na janela. Faz a coruja. Com uma coruja batendo na janela para entregar o jornal Profeta Diário para Hagrid. Com isso, ele descobre a existência não só de um jornal específico de notícias bruxas, como o fato de que eles têm seu próprio tipo de dinheiro, galeões, ciclis e nuques. Uma cópia do Profeta Diário custa 5 nuques. 29 nuques fazem um cicle, 17 ciclis fazem um galeão, e o galeão é a maior e mais valiosa das moedas. Eu tinha um galeão quando eu era uma... Eu acho que eu ainda tenho, mas eu não sei por onde anda. Tá lá pela casa da mamãe, junto com todas as minhas outras coisas. Tem uma caixa na casa da mamãe. É de metal? É um galeão, uma moeda desse tamanho assim. Nossa. Gente, desse tamanho, ninguém tá vendo, né? Eu tô vendo, mano, ninguém. Tá bom então, obrigada. Eu ganhei, acho que foi em 2005. Ela foi uma das primeiras coisas que eu ganhei, assim, de Harry Potter, e foi uma coisa incrível. Ganhou como? Uma pessoa me deu. Ah, tá. A pessoa passando na rua me deu. Não. Eu achei que você ia falar, tipo, eu ganhei na pré-estreia de Ordem da Fênix, sei lá, uma coisa assim, sabe? Foi um menino que me deu. Tá bom. Entendi porque ela não quis falar, desculpa. Foi, acho que o meu primeiro namoradinho em 2005, 1900... Como é? Guaraná com rolha. Eu acho que ela veio num DVD de A Câmara Secreta que ele tinha. Nossa. Alguma coisa assim. Veio de brinde. Uhum. Mas é muito bonita. É uma moeda de metal grandona. Tipo uma moeda normal mesmo. Mas ela é grandona assim, aí toda de galeão. É muito legal. Vou ver se quando eu for pra Belém de novo eu acho. Essa parte eu queria fazer o comentário que no capítulo passado eu brinquei, tipo, de fazer uma analogia da tempestade acontecendo com as cartas que chegavam sem parar, né? E aí, mais uma vez, reforçando essa analogia que eu fiz, o começo do capítulo é assim, a tempestade passou, o tempo abriu, então é isso, tipo, a carta chegou, ele leu a carta, então finalmente o tempo clareou, a tempestade passou, mais uma vez aqui reafirmando a minha analogia. Outra coisa é que até hoje eu preciso pesquisar pra entender o dinheiro bruxo. Porque é muito difícil. O Hagrid fala assim, é muito fácil, é muito simples. Nossa, eu tenho que pesquisar. Eu queria até aproveitar pra fazer o comentário, porque
todos os bruxos, não só o Hagrid, tipo, o Arthur Weasley também, ele fica tipo, ai, eu não entendo dinheiro trouxa, como funciona, não sei o que. Tipo, mano, o dinheiro bruxo é muito mais complicado. De entender. São números, assim, muito... quebrado. É quanto que é? 19? Aí, já esqueci. Já esqueci, tô com o negócio na minha frente aqui. 17 ciclos. Não, é 29 núcleos fazem um ciclo. Núcleos. Eu ia fazer isso de novo. 29 núcleos fazem um ciclo. 17 ciclos fazem um galeão. Não faz tipo, sentido nenhum. Por que não faz tudo igual a gente faz? Tipo, 10, 100, 1000. É muito mais fácil. Tipo assim, 100 centavos fazem R$1. 100 reais fazem uma pessoa muito feliz. Mas eu acho muito engraçado que eles não entendem. Tipo, o Sr. Weasley segurando uma nota de 5. Tipo, é um quadrado com um número. Como que você não entende? 5. Quanto que será que vale o 5? Vale 5! Larga de ser burro. Agora tu tem uma moeda de um ciclo e quanto será que vale? 29 nuques. Nossa, coragem. Eu queria falar, tipo, tem muita coisa que eu acho que a J.K. Rowling não pensou, tipo, muito na hora de fazer. Pensou assim... Principalmente na Pedra Filosofal, que ela não sabia se esse negócio ia virar, o que ele ia virar, se ia dar certo, se ia não dar. Tipo, o Profeta Diário foi entregue pro Hagrid lá no casebre. Tipo, como que funciona? Eles têm, tipo, um rastreador na pessoa e entrega, tipo... Porque aí a gente pode voltar naquela discussão do episódio passado, da privacidade, tipo... Então quer dizer que Deve ter, porque tem uma parte até nesse capítulo, no final já, que o Hagrid fala assim, se acontecer alguma coisa, manda a coruja ir atrás de mim. E a coruja vai saber. Me encontrar. Sim, mas tá, ok, mas a coruja foi... Ele comprou um presente pro Harry. Agora, o Profeta Diário, o jornal, saber onde o Hagrid tá... Tipo, mas muito... é estranho a coruja do Harry saber onde o Hagrid tá também. Que ela tem o cheiro dele, onde que ela segue ele. Gente, coruja cheira as coisas que ela ia pensar. Deve ter alguma coisa... Passarinho sente cheiro? Não sei. Aquelas que entram em toda uma outra discussão aqui, né? Não, mas agora eu tô aqui até... Perdi a linha de raciocínio. Mas eu acho que tem algumas peças de rastreador. Não, sim. Não, tem uma... Mas... Ai, gente, não sei. Tamo perdida aqui. Mas eu acho que não é certo que o Profeta Diário saiba. Que a coruja do Harry... Porque a coruja do Harry é mas tipo algo... a coruja saiba. Ela lê assim, Hagrid. E ela vai atrás do Hagrid? Ah, não, pode sério. Pode ser o outro Hagrid. Eu prefiro pensar que a J.K. Rowling, tipo, não pensou. Porque também tem uma coisa que a J.K. Rowling colocou nesse livro aqui, nesse momento, que ela não... Pra mim, isso aqui é certeza que ela não pensou, tipo, até o fim. Que é que o Harry pergunta quando eles vão sair lá da cabana pra pegar o barquinho, o Harry pergunta, como é que você veio aqui? E aí ele fala, eu voei. E a gente sabe que a única pessoa que voa sem auxílio de nenhum automóvel, que chama, nenhum meio de transporte, vassoura, moto, qualquer coisa assim, é o Voldemort. E depois o Snape, aparentemente, não fala, tipo, no livro, mas é meio que aceito entre os fãs do Snape, aquelas, né? A presidente do fã-clube do Snape está falando, vamos ouvir. É meio que aceito entre os fãs do Snape que o Snape aprendeu com o Voldemort a voar sem auxílio de nada, e que foi meio que uma, entre aspas, recompensa que o Voldemort deu pro Snape por ele ter matado o Dumbledore. Mas, assim, é um negócio que é aparentemente, tipo, super magia da mais poderosa que você pode fazer. E, de repente, o Hagrid, que é, tipo, voando. Ele conseguiu fazer. Eu fico imaginando se ou ele foi de vassoura, ou ele foi num... Mas não tinha nenhuma vassoura, nem nada lá. Não tinha nada lá, mano. Voltou pra e ele falou assim, eu voei. Tipo, como se ele tivesse voado sem auxílio de nada. A moto do Sirius. Não, mas aí então, Pra mim, aqui é algo que a J.K. Rowling não pensou até o fim. Simplesmente. Essas duas partes. O Profeta Diário sendo entregue pro Hagrid na cabana e o Hagrid chega lá voando. E outra coisa também, quando eles estão saindo da cabana, é que eles vão no barco, né? Eles voltam... E os Dursley, como é que voltaram? Eu ia falar isso também. É o próximo tópico da... Então te acalma. Segura. Não coloque a carroça na frente dos três... Ixi! Foi fazer a piada, não consegui. Não coloque as... Deixa. Calma. Não coloque a carroça na frente dos testralhos. Pronto, vai. Hagrid conta para o Harry, depois da preocupação do menino em não ter dinheiro para comprar o material escolar, que eles vão ao Gringotts, o banco bruxo gerido por duendes. Segundo Hagrid, o Gringotts é o lugar mais seguro do mundo, depois de Hogwarts, e só um louco tentaria roubá-lo. Existem boatos de que, além dos feitiços e encantamentos que protegem os cofres, há também um dragão nas profundezas do banco. Hagrid comenta que sempre quis ter um dragão. Alerta Animais Fantásticos e Onde Habitam. Verdade. Descobrimos que tem dragão no mundo de Harry Potter.
Aqui é um capítulo... O Beco Diagonal é um capítulo de imersão muito grande, assim, do mundo bruxo. É muita informação de uma vez. Eu acho que até por isso que a gente vai ter que dividir o capítulo em 2, porque são muitos aspectos pequenos pra gente discutir. Então, assim, descobrimos que tem animais que não existem, teoricamente, pros trouxas, que existem pros bruxos, tipo dragões. A gente descobre que tem outros seres também, que são os duendes. Depois a gente vai descobrir também que tem elfos, que tem gigantes, que tem... Mas aqui é a primeira vez que tem uma menção, né? Tem os duendes. E eu queria tirar esse momento aqui agora pra gente reafirmar que Harry Potter é um livro pra crianças. Uhum. E eu não falo isso como uma forma, tipo, de diminuir, porque existem muitos livros pra crianças que são clássicos. As Crônicas de Nárnia, Alice no País das Maravilhas, Pequeno Príncipe. Não é porque é pra criança que é ruim, que é menos do que um livro de qualquer outra faixa etária. Então vamos reafirmar aqui. Harry Potter é um livro para crianças e isso não faz ele ruim nem nada do tipo. E por ser um livro para criança, ele se apoia muito nos prenúncios, que é o quê? Uma informação que é colocada no comecinho da história, mas que vai fazer sentido de forma bem importante ao enredo lá na frente. E esse capítulo, eu acho que o Harry Potter e a Pedra Filosofal, no geral, é cheio dos prenúncios. Mas esse capítulo tem muitos, muitos, muitos prenúncios. Um deles aqui a gente pode citar, que é o Hagrid falando que sempre quis ter um dragão. E depois, lá na frente, a gente vai descobrir que ele vai conseguir um ovo de dragão. Dar um jeitinho. Ele vai dar o jeitinho dele e tal. Mas aqui eu queria falar de um prenúncio que muita gente não percebe. Que é o prenúncio de que Hogwarts... de que Gringotts é o lugar mais seguro do mundo. Talvez depois de Hogwarts. E muita gente sabe que isso é um prenúncio pra Pedra Filosofal, sim, que é o título do livro. A Pedra Filosofal estava no Gringotts e ela vai ser transferida para Hogwarts, porque Hogwarts é o lugar mais seguro e depois o Gringotts. Mas ninguém pensa que... Tá, vou fazer a pergunta aqui pra Andresa, ver se ela... Eu não tô olhando. Se ela sabe o que é que eu vou falar. Qual que é o objeto mais importante de todo esse livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal? Ué, a Pedra Filosofal. Ok, concordamos nisso, certo? E qual que é, ou quais são os objetos mais importantes da história de Harry Potter em um todo? As Horcruxes. As Horcruxes. E onde estavam escondidas as últimas 2 Horcruxes? Em Hogwarts. Uma em Hogwarts e uma no Gringotts. Viu só? Olha só que prenúncio. É verdade. Se você me perguntar, a J.K. Rowling pensou nisso quando ela estava escrevendo Harry Potter e a Pedra Filosofal? Com certeza não. Não. Mas eu tenho certeza que ela releu o Harry Potter e a Pedra Filosofal enquanto ela estava escrevendo as Relíquias da Morte. E eu acho que foi uma sacada de gênio dela fazer isso. E aí vem o dragão de novo, né? E vem o dragão de novo. As 2 últimas Horcruxes estavam a diadema em Hogwarts e a taça da Lufa-Lufa no Gringotts, no cofre dos Lestrange. É muito legal isso. Por que você fez essa cara quando eu tô falando no cofre dos Lestrange? Dos Lestrange. É porque Lestrange é um nome francês, você tem que fazer uma cara de francesa. Eu sou francesa, Lestrange. Eu fiz uma cara de francesa, gente. Vocês não podem ver, infelizmente, pelo podcast. Mas eu fiz uma cara de francesa. Agora vocês vão só imaginar como é uma cara de francesa. É verdade. Aí eu queria aproveitar também essa parte que eu fiz esse prenúncio, não só do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, como da saga no geral, para fazer um comentário com vocês de como que a saga Harry Potter ela é espelhada, né? Muita coisa que acontece em Harry Potter e a Pedra Filosofal, ela vai se repetir ou acontecer de uma forma parecida em Relíquias da Morte. Então pensem assim, vou explicar melhor. O Cálice de Fogo é o livro do meio, que é o livro número 4. E aí o livro número 3 e o número 5 são espelhados, que é o Prisioneiro de Azkaban e Ordem da Fênix. A Câmara Secreta e o Enigma do Príncipe, que são o 2 e o 6, são espelhados. E a Pedra Filosofal e a Relíquias da Morte, que são o 1 e o 7, são espelhados também. Conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai mencionando. Tipo, aqui agora a gente tem esse espelho do Pedra Filosofal com Relíquias da Morte. Conforme for acontecendo, a gente vai mencionando. Mas só pra vocês terem em mente que isso acontece, e é mais uma sacada genial da J.K. Rowling também. Os dois pegam o barquinho do casebre na rocha para a costa. E no caminho, Harry aprende que existe um Ministério da Magia e que o... Eu já tô rindo aqui. Por quê? Esperando teus comentários sobre o Ministério da Magia. Ah, tá. Harry aprende que existe um Ministério da Magia e que o Ministro da Magia é Cornélio Fudge. O principal objetivo do Ministério é manter a existência dos bruxos em segredo. Agora a gente pode falar do barquinho, né? Pode falar do barquinho agora. Como os Dursley voltaram pra casa. Nessa parte eu coloquei justamente isso. Falei mais uma vez o Hagrid fazendo coisas que não deveria fazer, que é usar magia. E também é um prenúncio pra
o Hagrid no geral, como personagem. Ele sempre vai estar fazendo coisas que ele não devia fazer, ou sempre falando coisas que ele não devia falar. Não só agora em A Pedra Filosofal, como no futuro. E eles deixaram os Dursley pra trás lá, gente. É tipo... Eu vou repetir o que eu falei no episódio passado. Alguém tinha que estar vigiando o Hagrid muito de perto, porque esse era um momento muito crucial que o tal do Estatuto do Sigilo podia ser quebrado. Porque ele largou os caras lá, tipo, pra morrer. Porque não tem nada. Como que eles voltaram nadando? Sacola. Então, assim, eu imagino que o dono do casebre, depois de ver que, tipo, ele pagou, sei lá, 3 diárias, na 4ª diária o cara não voltou e falou assim, vou lá buscar esse cara. E aí ele chegou lá, eles inventaram alguma história, tipo, a gente não amarrou o barquinho foi embora, alguma coisa assim. Mas era um momento muito propício pra acontecer uma quebra do Estatuto do Sigilo da Magia e ninguém tava vigiando o Hagrid. De novo ele usou magia e... De novo ele usou magia sem poder. Por que ele não é rastreado? É estranho isso. Vai ver porque a varinha dele tá quebrada, mas não ele funciona. Mas, de novo, aquela discussão do último episódio. Ele tinha permissão pra usar magia, sem ter uma varinha, e ninguém tava vigiando ele. J.K. Rowling, você não pensou muito bem na hora de escrever isso aqui, não. A gente vai ter que concordar com isso, né, Andresa? Nessa parte que eles falam do Ministro da Magia, eu não vou nem... Vocês estão cansados de ouvir eu falar mal do Ministério da Magia, então eu vou guardar um pouco da raiva pra episódios futuros. Mas nesse aqui eu quero mencionar que é a primeira vez que a gente descobre que o Dumbledore foi oferecido o cargo de ministro e recusou. E que o Cornélio Fudge pede conselhos pro Dumbledore com muita frequência. Então tá ali também um prenúncio de por que o Dumbledore não quer aceitar o cargo de ministro da magia. Por quê? A gente sabe que é porque ele não pode ser ninguém pode confiar a ele poder, né? Mas é a primeira vez que a gente tem essa leve, né? Olha, ele poderia ter sido ministro da magia, mas não quis. Com a lista de materiais escolares em mãos, uniforme, livros e outros equipamentos, Hagrid conduz Harry por Londres até o Caldeirão Furado. Dentro desse restaurante/pousada, Harry é reconhecido por um monte de gente por ter derrotado Voldemort. Ele conhece também Quirino Quirrell, professor de defesa contra a arte das trevas em Hogwarts. Tem um momento bem pequeno também que eu queria só ressaltar ele aqui. A gente falou no capítulo passado da inversão da expectativa, da quebra da expectativa, né, em relação à figura física do Hagrid, né? É um momento bem pequeno, mas eles citam que eles estavam no metrô e o Hagrid tirou da bolsa, assim, um novelo de lã e começou a tricotar. É verdade. É muito legal, porque é, tipo, bem natural. Tipo, ele só, tipo, começou a tricotar. É, tipo, uma inversão de expectativa mais uma vez, né? Aquele cara grandão, cabeludão, barbudão, de repente, tô aqui tricotando. Uma capa, uma manta. Muito fofo. Eu te amo, Hagrid. Vovozinha. Muito vovozinha. Eu queria dizer também que quando eu tava lendo essa parte da lista de material, me deu, assim, um frio na barriga. Sabe aquela sensação de nostalgia? Uma coisa tão boa, quentinha, assim. E, nossa, foi muito bom, sabe? Que parece, assim, que eu tava me preparando pra voltar pra Hogwarts, sabe? Que fofo! Foi uma sensação muito boa, não consigo nem explicar. Outra coisa! Estamos comemorando 1 mês de podcast! 1 mês de podcast! Verdade! 1 mês de podcast. Já tá com nostalgia já? Já tô. Nossa, com 1 mês. Imagina quando a gente fizer 1 ano, né? Acho que teria que ter festa. Não, mas foi muito bom. Uma sensação, assim, de eu estar me preparando. Eu li aquela lista e aí eu me lembrei de anos atrás eu estar lendo aquela lista e imaginando os materiais. Foi muito bom. Aqueceu o coração. Eu tinha uma carta de Hogwarts. Eu que fiz ela. Eu também. A famosa pobre, né? Uns tinha dinheiro pra comprar revistinha da Recreios, revistinha da Panini. Outros eu pegava, fiz tutorial tipo de pegar uma folha de sulfite. Aí você suja ela tipo com café. Pra ela ficar tipo com uma aparência de pergaminho. Queima as beiradas. E aí eu escrevi uma carta de Hogwarts pra mim. Porque eu nunca recebi a minha. Chorando, né? Mas nesse momento aqui eu queria falar também da aparência física do Quirrell, que é a primeira vez que a gente vê ele. Bom, alerta de spoiler aqui, caso você não conheça Harry Potter, o Quirrell, que é o verdadeiro vilão desse livro aqui. O Harry vai passar o livro inteiro achando que é o Snape, mas é o Quirrell. E tem aquela questão da aparência física relacionada com a personalidade. A gente já falou que o Hagrid é um exemplo de quebra disso. Aí você conhece o Snape e ele não quebra a expectativa. Opa! Ele tem uma aparência muito de uma pessoa fechada, de uma pessoa grossa, sem educação, e é isso que ele é. Mas o Quirrell, ele tem uma aparência muito inocente, ele é gago. Então, assim, é aquela pessoa que está acima de qualquer
suspeita, né? Aparentemente. Então, é legal que no final ela coloca ele como vilão e ele até perde a gagueira dele no final. Como uma forma de mostrar que ele tava só fingindo e que ele tava só mantendo aparências, literalmente. Eu gosto também do Harry entrando no caldeirão furado e todo mundo reconhecendo ele. É a primeira vez que o Harry é reconhecido em público, que as pessoas reconhecem ele pela cicatriz e apontam ele, pegam na mão dele. E eu gosto muito do personagem do Dédalo Diggle, que ele nunca faz nada de útil na série toda, mas ele aparece em 1 ou 2 livros. Já é a segunda vez que ele aparece aqui. 1 ou 2 ou 3 livros. Eu sei que ele aparece em Relíquias da Morte também. Ele é um dos que ajuda a retirar os Dursley do número 4 da Rua dos Alfeneiros pra segurança deles. Mas eu acho bonitinho que quando ele fala assim, o Harry fala, eu reconheci o senhor, tipo, se curvou pra mim um dia. Ele fala, ele me lembrou de mim. Gente, Harry Potter lembra de mim. Eu tenho certeza que é um negócio que ele pôs na lápide dele. O Harry Potter lembrou de... Aqui jaz Dédalo Diggle, o cara que o Harry Potter reconheceu uma vez. Eu acho muito fofo essa parte. Antes deles entrarem no caldeirão furado, eles é falado que o Harry tem a sensação de que só ele e o Hagrid estão enxergando o caldeirão furado. E eu fico imaginando se é a mesma magia da casa dos Sirius ou alguma coisa, sabe? Casa dos Sirius? Do Grimmauld Place. Tá. Não, o Grimmauld Place, ele acontece lá que ele tem um Fidelius Charm, né? Como é que chama em português? Aquelas não sabem o nome de nada em português. Não. O feitiço do Fidelio... Não sei. É um feitiço de fidelidade que só quem sabe que tá lá vê. Eu acho que... Então, e se não for a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas aqui traz uma questão muito interessante pra gente discutir. Nesse momento aqui, não é confirmado que só os bruxos conseguem ver o caldeirão furado. Ele não pergunta, o Harry não pergunta, mas ele fala, eu tenho a sensação de que só ele e o Hagrid conseguem ver. E aí uma pergunta que eu quero fazer, se de fato é algo que só os bruxos podem ver, como a gente sabe que acontece em outros prédios, tipo Hogwarts, que só os bruxos conseguem ver, como que os pais de crianças nascidas trouxas, tipo os pais da Hermione, fazem as compras dela no Beco Diagonal? Se eles são trouxas e eles não conseguem ver. Explica, eu tô esperando. Mas... não sei. Então, assim, eu vou... Mas aí pode ser o Fidelis, tipo, eles sabem da existência e agora eles é tipo forçar? É forçar, mas vamos forçar então. Pelo bem da integridade do trabalho da J.K. Rowling, vamos forçar aqui. Realmente, então, é algo que, tipo, quando a McGonagall foi lá contar pros pais da Hermione, foi a McGonagall ou foi a Sprout? Eu acho que foi a Sprout. Não me lembro. Eu acho que foi a Sprout. Quando alguém foi lá contar pra Hermione que ela era bruxa, falou assim, quando vocês forem no tal lugar lá, vocês vão ver um restaurante chamado Caldeirão Furado, nele que vocês vão entrar e tal. Então vamos discutir um pouco a carta de Hogwarts. A primeira coisa é que, como eu te disse no episódio passado, Andresa, pra mim muita coisa fica fixo o jeito que era no filme, porque o filme é muito mais visual do que o livro, do que o que é de fato verdade. E uma das maiores diferenças do livro pro filme é o uniforme deles, né? Esse uniforme deles é tipo como se fosse um roupão, que eles até chamam de hobbies, né? É tipo como se fosse um hobby. E o chapéuzinho que eles usam naquela última cena do Harry Potter e a Pedra Filosofal, na hora que eles vão dar o prêmio da Taça das Casas, é um chapéu que eles teoricamente usam todos os dias. De uniforme. Na hora de fazer o filme, eles escolheram a estética do uniforme das escolas, tipo da Inglaterra mesmo, que é gravatinha, pras meninas é saia, com meia 3/4 e tal. Mas a verdade é que o uniforme de Hogwarts é um roupão, como se fosse um roupão mesmo de bruxo, e um chapéuzinho. E é uma coisa que a gente tende a esquecer. Clichê. Bem clichê. E aí eu queria mencionar que era porque eu vou falar do Snape sim. Porque eu vou falar do Snape sim. Quer você queira ou não. Naquela cena do Harry Potter e a Ordem da Fênix, no capítulo A Pior Lembrança do Snape. Quando o Harry... criou uma memória dessa. Quando o Harry tá assistindo aquela memória que o Tiago levanta o Snape de cabeça pra baixo, ele até fala assim, ele agradeceu mentalmente por, naquele dia, o Snape ter escolhido usar calça por baixo do hobby. Eles não usam calça por baixo do hobby. E aí, nesse dia, o Tiago levantou ele de cabeça pra baixo e a roupa dele desenrolou. E aí, graças a Deus, graças a Merlin, o Snape tava de calça por baixo. Mas o Tiago não sabia disso e a intenção do Tiago era colocar ele pelado na frente dos alunos. Ai, como eu adoro o Tiago Potter. Que herói, né, gente? Outra parte da carta, aquelas, né, que fica irritada. Putaça. Outra parte da carta
é os livros e os autores. E a Andresa já sabe desse meu ódio aqui. Já aproveitar que eu tô já aqui no calor da emoção de falar mal do Thiago Potter, vamos falar mal também dos autores dos livros da carta. Uma coisa que a J.K. Rowling faz, mais uma vez, porque o livro é pra criança, ela cria alguns nomes pra personagens que são... Eu não sei o nome real disso, mas é que é repetidos, entre aspas. Tipo, a Minerva McGonagall começa com M e M, né? Ou o nome dos 4 criadores de Hogwarts é repetido também, que é Godrico Grifinória, Salazar Sonserina. Só que aí o Lufa-Lufa e o Corvinal não faz sentido em português, mas é Helga Hufflepuff e Rowena Ravenclaw. Então é RRSSGG e é repetido. Outra coisa que ela faz também é na carta de Hogwarts a gente tem os títulos dos livros que o Harry vai usar e os autores dos livros. E eu vou ler alguns pra vocês aqui, só pra gente não esquecer. Que, por exemplo... O Guia de Iniciantes para a Transfiguração é de um cara chamado Emerick Switch. E switch, em inglês, significa trocar. Então, transfiguração, que é transfigurar ou trocar alguma coisa, o cara literalmente chama Emerick, ou Emerico, trocar. Tem o livro que chama das mil ervas mágicas e fungos, de uma mulher chamada Phyllida Spore. Spore é os esporos das plantas, né? O livro de poções, de um cara chamado Arsênio, que é um material de poções, Digger. E assim, alguns são nomes normais, tipo a Matilda Bagshot, tipo o Newt Scamander. Mas nesse caso aqui, o nome da pessoa é relacionado à profissão dela. E aí eu fico pensando, o Arsênio Digger não podia ser, por exemplo, ele não podia escrever um livro sobre transfiguração, se ele quisesse? Não. Mas eu escrevi todo aqui, moço, aqui, editor. Não, seu nome é Arsênio. Vai escrever um livro de poções. É só pra isso que você serve. Sua mãe colocou seu nome de Arsênio porque queria que você fosse um escritor de livro de poções, você não sabia? Ai, gente, sério, essa parte é uma coisa que eu acho, pra mim, é um defeito do trabalho da J.K. Rowling. Mas é pra ser infantil, né? Eu sei, mas eu não gosto. É pra ser infantil, eu vou ser infantil, então. Eu não gosto. Eu não gosto. E aí eu vou aproveitar pra fazer a minha indicação da semana. Essa eu acho que é a primeira indicação que eu vou fazer, que eu sei que a Andresa não gosta, que eu vou indicar aquela série The Office aqui. É pra ser infantil, vamos indicar The Office. Eu gosto muito de The Office. The Office tá disponível no Amazon Prime. E eu lembrei do The Office nessa cena específica da carta, porque tem uma cena de The Office que eu sempre rolo no chão de rir. São 2 personagens, assim, não é spoiler nem nada, porque é uma série de comédia, mas são 2 personagens e um deles tá mentindo pro patrão dele que ele foi no dentista, quando na verdade ele tinha ido até a gerente regional pra, tipo, dedurar algo que o patrão dele tinha feito de errado. E aí ele fala que ele foi no dentista, o patrão dele descobre, só que ele não pode chegar simplesmente e falar, eu descobri o que você fez. Ele vai tentar encurralar ele, pegar ele na mentira. Ele fala, você foi no dentista? Aí ele chega lá, eu fui no dentista. Aí ele fala, como é que é o nome do seu dentista? Aí ele fala, aí ele pensa um pouco, né? Ele fala, crentista. Aí ele fala, crentista. O nome do seu dentista é crentista. Aí ele fala, Aí ele, nossa, parece muito com dentista, né? Aí ele pega e fala, talvez por isso que ele virou dentista, né? Eu lembro do Arsênio Digger na hora. Essa é a minha indicação da semana. Por favor, assistam The Office. É muito engraçado, apesar da Andresa não gostar. E tem também na carta a menção que primeiranistas não podem ter a própria vassoura. E aí o Harry vai ganhar uma. Tá aqui um prenúncio. E eu acho legal a gente mencionar também os animais, né, de estimação. Na carta fala que eles podem levar um animal de estimação da escolha deles, desde que seja um gato, um sapo ou uma coruja. O que logo depois tipo, provado que é errado. Tipo, não é que é errado, mas que, tipo, não importa muito, porque o Rony leva um rato. Então, assim, mas eu queria mencionar a simbologia desses 3 animais, porque é pra isso que eu tô aqui, pra falar de simbologia, de misticismo e tal. Então vamos falar do gato, do sapo e da coruja. O sapo, ele é um símbolo... O sapo é um símbolo da adolescência e da mudança, porque ele passa por vários processos de mudança, desde o girino até o sapo adulto. Então ele é um símbolo de adolescência, o que faz sentido numa escola de alunos de 11 a 18 anos. O gato simboliza a independência. Se você tem um gato, você sabe que o gato é um bicho independente. Ele não gosta de você. A casa é dele, você que mora lá de favor. O gato é um bicho independente. E a coruja, a gente já falou no episódio passado, que é um símbolo de inteligência, de informação. E eu descobri também, pesquisando, que ela é o símbolo da deusa Atena, também conhecida como a deusa romana Minerva. Então, esses 3 animais, eles têm esses símbolos. E, principalmente, eles foram também símbolos na Idade Média de bruxaria. Eram animais ligados a rituais místicos. Uma mulher que tinha um gato geralmente era considerada uma bruxa. Se bem que na Idade Média, uma mulher que fizesse qualquer coisa que ela queria fazer, ela era considerada bruxa, né? Como assim? Você tá rindo? Como assim? Você é uma bruxa, eu vou te queimar.
Mas, no geral, na Idade Média, esses 3 animais eram muito ligados a rituais de magia e de misticismo. E é interessante que a J.K. Rowling coloca aqui numa escola de bruxaria que os alunos possam levar esses 3 animais de estimação. Nos fundos do caldeirão furado existe uma parede onde você toca com a varinha em lugares específicos para revelar a entrada para o Beco Diagonal. Uma rua cheia de lojas de todos os tipos de artigos mágicos e onde fica o Banco Gringotts. Essa parte eu coloquei específica, eu até separado o tópico do fato de que eles precisam bater com a varinha na parede para poder acessar o Beco Diagonal, para começar uma discussão aqui que vai durar os 7 livros de Harry Potter que eu acho, que é a questão do porte das varinhas. Aqui a gente não sabe ainda, mas a gente já começa a ver que a varinha ela dá acesso a certos lugares, tipo o Beco Diagonal, mas não é toda pessoa que pode ter uma varinha. Um bruxo aborto não pode ter uma varinha, duendes não podem ter varinhas, elfos não podem ter varinhas, e obviamente os pais de crianças nascidos trouxas não podem ter varinhas. Então, como que eles fazem para acessar o Beco Diagonal? Você pode falar assim, Jéssica, ele chega lá no gerente do restaurante e fala assim, então, a nossa filha é bruxa, a gente é trouxa, você pode abrir ele pra gente? Mas o fato dele ter que pedir é uma forma de mostrar que quem tem o porte de varinha é uma pessoa privilegiada. Privilégios? Eu tive privilégios por quê? Eu comprei sim uma varinha. Meu pai é sim dono do Gringotts. E se eu tenho uma Nimbus 2001, é porque eu mereci! Essa parte também me chamou a atenção, o fato dos duendes. Porque eles são tão poderosos e inteligentes e estão ali tão subordinados aos bruxos, né? Uhum. E aí vem essa história das varinhas que tu falaste, vem o fato da criação das varinhas que gerou a rebelião dos duendes, né? É verdade, é verdade. É uma coisa muito pequena, é porque assim, a gente tá conversando aqui, eu tô só pensando que tem gente que não é tão aficionada igual a gente. Não é algo que faz parte do plot do enredo de Harry Potter, mas é algo que é mencionado bem levemente, que é a questão da criação das varinhas, foi que criou a rebelião dos duendes. É algo que é mencionado muito por cima, mas a gente vai discutir aqui agora. É só pra vocês não ficarem perdidos. Prossiga. Assim, o fato dos duendes não serem seres humanos, eles não podiam usar varinhas, né? Uhum. E na época, antes da criação das varinhas, eles eram mais poderosos, porque eles podem fazer mágicas sem varinhas, né? Só que o fato dos humanos conseguirem utilizar a varinha, eles criam esse privilégio. Eles criam essa posição de privilégio em cima porque dos eles duendes. conseguiram colocar todo o poder deles ali naquele objeto, e aí eles acabaram ficando mais poderosos que os duendes. E aí teve a revolução dos duendes, que só terminou porque queimaram um duende, e aí os duendes aceitaram aceitaram bem entre aspas, entre aspas, o acordo de paz, né? E foi quando os duendes passaram a fazer parte do Conselho dos Bruxos, que acho que o primeiro foi o Gringotts, inclusive. Fundou o Banco Gringotts. E aí outra coisa que eu queria falar também sobre o Gringotts é que é muito legal como no filme eles conseguiram fazer um Gringotts muito parecido com o do livro. Eu acho muito incrível, assim, porque eu lendo ali, eu consegui enxergar o Gringotts do filme todinho. É muito igual. Muito parecido mesmo. Muito igual. Eu acho que é Hogwarts também, é a mesma coisa, né? O Beco Diagonal todinho é muito parecido. É um que eu não tenho o que falar também. Os cenários em si do Harry Potter são muito perfeitos. Assim, alguns, né? Mas eu não tenho um. O Grimmauld Place eu imaginava completamente diferente. Olha, eu tô falando Grimmauld Place, é Largo Grimmauld, a casa dos Black. Eu imaginava, tipo, muito mais... Mas enfim, a gente vai chegar lá, daqui 5 livros. Mas eu concordo que o Gringotts, o Beco Diagonal e Hogwarts é muito parecido o jeito que é no filme com o jeito que é no livro. A questão do privilégio de portar uma varinha ou não, a Andresa trouxe essa informação da rebelião dos duendes aqui. A gente sabe que tanto duendes quanto elfos, eles têm magia própria. E, teoricamente, em um passado distante, eles eram mais poderosos até do que os bruxos, porque eles podiam fazer porque eles podiam fazer magia sem varinha. E aí foi por isso que os bruxos desenvolveram a varinha. E aí os bruxos ficaram mais poderosos que os duendes e que os elfos. É que tu consegue colocar o teu poder ali, como é que fala? Canalizar? Arrasou! Eles canalizam o poder deles agora. Foi aí que na eles varinha. ficaram mais fortes. Só que a questão, eles ficaram dependentes, né? Os bruxos agora sem varinha, eles não conseguem fazer magia nenhuma. A não ser magia infantil. A não ser que seja magia infantil, tipo o Harry fazer o cabelo crescer ou parar no teto da escola.
Mas fora isso, eles ficaram dependentes da varinha. E um ponto que a gente pulou aqui, que eu queria ter mencionado, é que o Hagrid fala algo do tipo, na hora que eles estão passando por Londres, antes de chegar no Beco Diagonal, o Hagrid fala algo do tipo pro Harry, assim, que o Harry pergunta, na verdade, qual que é o motivo de ter o Ministério da Magia. E aí o Hagrid fala que o maior objetivo é impedir que os trouxas saibam que os bruxos existem, porque senão os trouxas vão querer soluções mágicas pra tudo. Mas não é isso que os bruxos fazem. Eles são completamente dependentes de mágica, que eles não conseguem fazer nada sem mágica. Chega a ser ridículo. E assim, eu vou começar essa minha jornada pra criticar os bruxos nesse sentido aqui agora, porque vai durar todos os 7 livros. Gente, o Voldemort, por exemplo, ele só foi derrotado a primeira vez pelo Harry, quando o Harry era bebê, porque ele tentou derrotar o Harry com mágica. Ele foi presunçoso, ele falou assim, não, eu vou derrotar esse menino aqui, porque eu sou mais poderoso, e eu vou matar esse menino de 1 ano e 2 meses aqui com mágica. Se ele não tivesse usado mágica, tivesse uma faca, ele tinha matado o Harry e ele tinha conseguido vencer. Quão difícil é, mano. Eu tenho ciência de que eu vou soar muito uma psicopata agora, mas quão difícil é matar uma criança de 1 ano e 2 meses? Uma criança de 1 ano e 2 meses morre se você segurar ela errada, Andressa. Se você segurar ela errada, ela cai, ela morre. E ele, não, porque eu vou usar a minha varinha e eu vou jogar esta maldição da morte. De repente, o Harry tirou a cartinha do Uno do reverso. Mais 4, toma. Tirou o reverso. E o Voldemort foi derrotado. Mas é algo que a gente vai ver os 7 livros inteiros. O Voldemort só vai ser derrotado toda vez porque ele decide usar magia em vez de fazer a coisa mais normal, que é dar uma facada, que é dar um tiro, que é dar um soco. Então, eu acho que é algo que a gente pode começar a discutir a partir de agora aqui, que é a questão do quão os bruxos são dependentes da magia. Sabe o que eu tô lembrando agora? Eu tava relendo uma passagem de Cálice de Fogo essa semana, por causa de uma fanfic, não veio ao caso. Eu tava relendo uma passagem de Cálice de Fogo, que é a hora que Dumbledore tá questionando o Harry dele ter colocado o nome dele no Cálice de Fogo ou não, e aí ele pergunta pro Harry assim, a gente sabe que na hora que tô pulando aqui uma questão, 3 livros, mas a gente sabe que o Dumbledore protegeu o Cálice de Fogo com uma linha etária, né, que é pra ninguém menor de 17 anos conseguir passar. Sim. E não conseguir colocar o nome no Cálice de Fogo. E aí, quando o nome do Harry sai, o Dumbledore chama ele no canto e ele questiona, você colocou seu nome no Cálice de Fogo? Ele fala, não. Aí ele falou assim, você pediu pra um aluno mais velho colocar o seu nome no Cálice de Fogo? E aí o Harry fala, não. E o fato dele ter perguntado isso me leva a crer que se ele tivesse pedido, teria funcionado. Mas não, o Fred e o Jorge fizeram uma poção que eles tinham que tomar pra envelhecer, pra pular. Se eles tivessem chegado assim, Angelina, coloca o nome lá pra mim. Ela tinha colocado e tinha funcionado. Ela não tinha, mas... Ela não teria colocado, mas se ela tivesse colocado, teria funcionado. Porque eles são dependentes de magia. Cara, os bruxos é muito burro. E aí o Hagrid fala isso, de que a gente não pode revelar a nossa existência pros trouxas, porque senão os trouxas vão querer magia pra tudo. Vocês querem magia pra tudo? O que você tá falando, Hagrid? Ai, meu Deus. Mas também a gente pode trazer aqui um aspecto do Hagrid que é muito importante, que o Hagrid, ele é essa pessoa comum, por assim dizer, uma pessoa comum da sociedade, que muitas vezes ele repete coisas que as pessoas dizem pra ele na mídia, ou os governos dizem, sem necessariamente pensar sobre isso. Porque se ele parasse pra pensar, ele ia ver o tanto que os bruxos realmente são dependentes da magia, e como não faz sentido nenhum se esconder dos trouxas. Ele só replica. Ele só replica o que um governo ou que uma mídia fala pra ele. No banco, eles são conduzidos pelo Duende Grampo em um trenzinho para o cofre dos Potter, onde Harry descobre uma pequena fortuna. Depois, Hagrid pede para ser levado ao cofre 713, de onde ele retira apenas um pequeno pacote e não diz para Harry o que é. São negócios confidenciais de Hogwarts. Dun, dun, dun. Mas a pergunta mais importante nessa parte do Gringotts é: o que é estalagmite e estalactite? Eu gosto muito dessa passagem do livro. É a minha frase preferida. Antes que você fale, essa é a minha frase preferida. Que o Harry tá lá, tipo, o Hagrid super nervoso, descendo no carrinho a toda velocidade. E o Harry grita, eu nunca sei a diferença de estalactite e estalagmite. E aí o Hagrid fala, um tem um M, o estalagmite tem um M. Agora não fala mais nada que eu vou vomitar. Mas aí, a nível de curiosidade, então, a estalactite é a que vem do teto e a estalagmite é a que vem do chão. A única diferença é essa. Não, e a estalactite pinga pra formar a estalagmite. É, exatamente. Então, Tá respondida a questão do Harry.
Num prenúncio aqui do Relíquias da Morte, o Grampo, que é o primeiro duende que conduz o Harry ao cofre dos Potter, é também o duende que ajuda eles a roubarem o cofre do Lestrange. Olha eu fazendo a cara de francesa de novo. É o mesmo que ajuda o trio a roubar o cofre dos Lestrange no Harry Potter e as Relíquias da Morte. E aí também tem o prenúncio de que o Harry fica todo assustado com aquela mensagem que tem na porta do Gringotts. Ele fica assustado com essa questão de só um louco tentaria roubar o Gringotts. Olha, tem um dragão lá no fundo do Gringotts. E no final das contas, no último livro, a gente descobre que só realmente um louco roubaria o Gringotts e que o Harry, Rony e Hermione são loucos o suficiente pra fazer isso. E de que realmente existia dragões, ou pelo menos um dragão, no fundo do Gringotts, protegendo os bancos, os cofres mais... Como eles falam? Os cofres mais antigos ou os cofres mais importantes? Uma coisa nesse sentido. Eu não sei se a gente já falou sobre isso, eu creio que sim, mas é o fato do Harry ter tanto dinheiro e ninguém ter ajudado os Dursley a criar ele. É verdade. Eu acho que a gente já falou sobre isso. Já falamos, vamos falar de novo. O Dumbledore foi um grandíssimo filho de uma pessoa. Tentando controlar meu xingamento nesse podcast, gente. Às vezes não dá pra segurar. Trabalho na edição. Pra não dar trabalho na edição. Mas assim, tô tentando controlar, mas às vezes não dá. O Dumbledore... Os Dursley não estavam nem um pouco certos de maltratar o Harry. Mas uma criança é uma despesa muito grande. Muito provavelmente os Dursley não tiveram outro filho porque eles tinham que sustentar, entre aspas, o Harry, mesmo que só com restos, mas eles tinham que sustentar o Harry. Então, assim, o Harry tinha uma pequena fortuna e ninguém nunca se importou de, ao menos, falar pros Dursley, olha, tá aqui uma ajuda, ou sei lá. É bem complicado isso. Se eles fossem, de alguma forma, ajudar, será que tem, tipo, uma casa de câmbio pra trocar o dinheiro? Com certeza tem. Porque ele tem o dinheiro bruxo, né? Mas eu acho que a gente pode começar uma discussão aqui também de como que o banco... eu queria discutir a questão de como que o banco dos bruxos funciona muito de uma maneira... Da maneira que uma criança imagina que um banco funciona. Porque eu lembro quando eu era criança, eu pensava assim, ó, tipo... Sei lá, a pessoa que eu conseguia pensar na minha cabeça que era mais rica do mundo quando eu tinha 11 anos de idade, que é a idade do Harry, era o Luciano Huck. A pessoa que eu conseguia pensar assim, nossa, ele é o cara mais rico do Brasil, é o Luciano Huck. E aí eu ficava pensando assim, se o Luciano Huck, tô dando um exemplo, tá, gente? Se o Luciano Huck tem uma conta na Caixa Econômica Federal, e aí ele quiser sacar, tipo, R$1 milhão, que era o maior número que eu conseguia pensar também. Se ele quisesse sacar R$1 milhão, será que nessa caixa eletrônica aqui, aí eu tava, tipo, na frente da caixa pensando nisso, tem R$1 milhão guardado? Ou e se ele quiser sacar R$1 milhão dessa caixa aqui e quiser sacar R$1 milhão da outra caixa ali? Quer dizer que toda caixa econômica tem que ter R$1 milhão pro Luciano Huck sacar? E assim, eu tô dizendo isso porque o Harry abre a porta do cofre dos Potter e tem todas as moedas lá. Tipo, o dinheiro fica fisicamente lá. E na verdade, depois que a gente cresce, a gente descobre que dinheiro é mais virtual do que físico. E ele existe, na verdade, só os números, né? A gente saca dinheiro num caixa eletrônico, saca numa agência, mas o dinheiro ele existe de uma forma virtual, né? É aquela velha imagem da criança que pensa que tem, tipo, uma pessoinha dentro do caixa eletrônico entregando as notas. Aí eu gosto de pensar que, é uma... Todo mundo pensou isso em algum momento da vida, que tinha uma pessoinha que ficava trabalhando dentro do caixa eletrônico. Mas eu gosto essa parte aqui é uma parte que é uma narrativa infantil, e que eu gosto, diferente da parte dos sobrenomes terem a ver com a profissão da pessoa. Mas essa é uma parte da narrativa infantil que eu gosto, do Harry ter essa visão de várias moedas e tal. Mas aí, mais uma vez, trazendo a questão do câmbio que você perguntou, não faz muito sentido, porque aparentemente os galeões eles são feitos de ouro mesmo, e eu imagino que para você fazer uma moeda de ouro que valha a quantidade que um galeão vale... a quantidade de ouro que você gasta é muito maior do que a quantidade de ouro que vale. Por isso que as moedas que a gente tem, elas não são feitas de ouro, de bronze, de prata. Elas são feitas de metais mais pobres, entre aspas, que é pra elas terem um valor menor do que o que elas realmente valem oficialmente. Sim. E é um momento legal também pra gente comentar esses 3 metais, né? Que é o bronze, a prata e o ouro. Não só em relação às moedas dos bruxos, que é o bronze é que vale menos, a prata que vale segundo menos, e o ouro é que vale mais de todas. A gente tem, sei lá, medalha, né? Medalha de bronze, óbvio, prata e ouro, é terceiro, segundo e primeiro lugar. E também as portas de Gringotts, ele vai entrando primeiro uma de bronze, depois uma de prata, uma de ouro, ou o contrário, uma de ouro, uma de prata, uma de bronze. Mas são 3 metais que a gente tem no nosso dia a dia. Mais famosos. São os mais famosos, e eu acho que é por isso até que os bruxos acham fácil de entender o dinheiro.
Porque o bronze é o que vale menos, o prata é o que vale médio e o ouro é o que vale mais. Sim, mas o meu problema é mais a os quantidade. Números. Os números não fazem sentido nenhum. Mas a questão do metal faz bastante sentido. A gente sabe que o que o Hagrid foi sacar lá no banco, no cofre 713, é a pedra filosofal. O Harry não sabe, era só um pacotinho. Mas o número 703, eu queria falar dele. O que tem esse número? Aquelas, né? Então, 7 mais 3 é 20. E 2020 é o ano que o corona... É o ano que o coronavírus... Nossa, você tirou isso agora? Vai dizimar metade da humanidade. E a outra metade vai se juntar com as máquinas numa rebelião contra os marcianos que vão atacar no ano de 2021. Tu pensou nisso agora? Agora. Tô te zoando. O número 713, na verdade, o número 713 em si não significa muita coisa, mas se a gente separar o 7 e o 13, eles significam... O 13 é um número muito conhecido como o número do azar, pra muitas pessoas, né? E aí eu fui pesquisar a origem disso antes de fazer esse podcast, porque na verdade eu queria falar do número 7. Mas eu não podia falar só do 7 e ignorar o 13, né? Porque ia me dar azar. Nossa! Mas enfim, eu fui pesquisar. É muito uma narrativa cristã, na verdade, a questão do número 13. Tipo, na Santa Ceia tinha os 12 apóstolos, mas Jesus era 13. E aí a Santa Ceia foi feita numa sexta-feira, ou Jesus foi traído numa sexta-feira. Por isso que a sexta-feira 13 é tida como um dia de azar. A 13ª carta do baralho de tarô é a carta da morte. Então muita gente tem isso como, tipo, vai dar azar. Só que, na verdade, pro tarô, a carta da morte, ela não é necessariamente azar. Ela é, tipo, o renascimento. Ela é, tipo, a morte para o renascimento, né? Uhum. Mas eu quis trazer a questão do 13 aqui. É um número muito conhecido por ser um número de azar. E o 7 é um número cabalístico. E o 7 é um número que vai aparecer muito em Harry Potter. Mas é muito, assim, que eu consigo pensar que só agora 1001 coisas, ou 713 coisas, como ela é engraçada, que tem o número 7 envolvido. Primeiro de tudo, são 7 livros de Harry Potter. Aí depois tem os 7 Weasleys, são 7 Horcruxes. Eram 7 Weasleys, né? Agora são só 6. Mas o número 7 vai aparecer muito ainda em Harry Potter. E aí eu só quis quebrar esse número entre 7 e 13 pra gente falar. Talvez a J.K. Rowling só escolheu esse número porque ela quis. Apareceu em algum lugar assim. 7 mas são números que eu gosto. Eu gosto muito do número 7 e eu gosto muito do número 13. E aí eu quis mencionar. Mas eu queria te perguntar também de quem que é o cofre 713? Era o Dumbledore? Era o Flamel? Tá vendo? De quem que é o cofre? Não, deve ser do Dumbledore, porque ele que mandou a carta. E não tinha nada lá no ser a pedrinha? Quantos cofres o Dumbledore tem? Dele. Eu quero ler o livro da Rita Skeeter, A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore. Quantos cofres no Gringotts você tem, queridinho? O que tem lá dentro? O que tem lá dentro dos seus cofres? Ficou meio estranha essa pergunta, mas tudo bem. Diz pra gente de quem que vocês acham que é o cofre 713. Se é do Dumbledore, se é do Flamel, se é um cofre de Hogwarts. Também. Específico para coisas top secret importantes que só o Hagrid pode chegar lá e pedir. Então, com essa pergunta, encerramos aqui a primeira parte da discussão do capítulo 5 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Beco Diagonal. Eu e a Andresa continuaremos conversando aqui com a magia, a magia da edição. Nós colocaremos a segunda parte dessa discussão na semana que vem, em um próximo episódio desse podcast. Então voltem para o Salão Comunal na segunda-feira que vem pra gente falar mal do Draco e pra gente discutir varinhas e seus núcleos. Sim! Beijo, gente! Tchau!